Pronto. Tudo bem, pessoal? Tô voltando a movimentar aqui, usar o meu YouTube, que devido ao cotidiano, dia a dia, o trabalho, eu não tinha mais usado, feito nada. E hoje, devido a essa quarentena, onde a gente não tem nada para fazer, nada dentro do ponto de vista, dessa lógica do trabalho, das tarefas do dia a dia, é um nada que não é nada, né? Então, assim, devido a isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui para trazer um pouco de literatura e poesia pra gente, né? Eu vou falar de dois temas, né? Na verdade eu vou trazer um pouco do universo do Manuel de Barros para vocês, e também vou falar um pouco do meu livro que eu lancei, né, que é uma peça de teatro, Trem das Almas, e vou passar para vocês um conto que faz parte desse meu livro. Então, assim, eu acho bem apropriado esse livro do Manuel de Barros, bem apropriado para esse momento, onde a gente tem que estar se reinventando, né, se reconstruindo. E é um livro dele bem interessante. Até essa edição é muito legal, que ela foi feita, né, dentro de uma caixinha, e são memórias inventadas, a segunda infância. E eu escolhi desse livro do Manuel de Barros uma poesia, um conto chamado Oficina. Ele é bem interessante porque fala justamente disso, de reconstruir as coisas, né? Desconstruir para reconstruir. E se faz isso na oficina, sobretudo na do Manuel de Barros. Tem várias poesias interessantes dele, mas essa particularmente eu gosto muito. Oficina. Tentei montar com aquele meu amigo que tem um olhar descomparado uma oficina de desregular a natureza, mas faltou dinheiro. Faltou dinheiro na hora para a gente alugar um espaço. Ele propôs que montássemos por primeiro a oficina em alguma gruta. Por toda parte existia gruta, ele disse. E por de logo achamos uma na beira da estrada. Põe por caso que até foi sorte nossa, pois que debaixo da gruta passava um rio. O que de melhor houvesse para uma oficina de desregular a natureza. Por de logo fizemos o primeiro trabalho. Era um besouro de olhar ajoelhado. Botaríamos esse besouro no canto mais nobre da gruta. Mas a gruta não tinha canto mais nobre. Logo apareceu um lírio pensativo de sol. De seguida, o mesmo lírio pensativo do chão, pensamos. Novamente, pensamos que, sendo o lírio um bem da natureza, prezado por Cristo, resolvemos dar o nome ao trabalho de lírio pensativo de Deus. Ficou sendo. Logo fizemos a borboleta beata. E depois fizemos uma ideia de roupa rasgada, de bunda. E a fivela de prender silêncios. Depois elaboramos a canção para a lata defunta. E ainda a seguir, o parafuso de veludo, o prego que farfalha,
o alicate cremoso. E por último, aproveitamos para imitar Picasso com a moça com o olho no centro da testa. Picasso desregulava a natureza. Tentamos imitá-lo. Modesta parte. Pronto. E aí, meus amigos, gostaria de falar agora, né, desse meu livro que foi lançado já tem algum tempo, que é Trem das Almas. E ele, na verdade, é uma peça de teatro, né, que foi um projeto que eu desenvolvi justamente com outros profissionais, né, numa escola pública com os alunos de lá. E eu tinha já esse conto que eu tinha escrito baseado nas histórias da minha avó, da minha família, do meu pai, da minha mãe. Em especial ela, porque ela me contava sempre de um trem das almas. Na época a gente morava no bairro da Parangaba, próximo à estação de trem, e meia-noite apitava um trem, e ela dizia que esse trem era o trem das almas, né? E hoje eu queria trazer para vocês desse livro uma historinha que eu incluí nele, que meu pai contava. O meu pai, ele gostava de sentar com a gente na mesa, ele gostava de contar histórias, eu lembro de algumas, e também gostava de desenhar. E essa história especificamente é uma história que eu poderia dizer uma história de terror, na verdade. Ele gostava de contar pra gente, né, dentro do universo infantil. Na verdade, existem muitas histórias desse tipo, né? E normalmente são histórias que vêm como um meio, né, de instituir a moral, os bons costumes. Essa história era a história de um menino chamado Zé Mulambo. E ele era um menino que, na verdade, a história era sobre um menino, na verdade, né, que ele vivia correndo na rua, se transformando em bicho. Ora era menino, ora é bicho, né? E ele era conhecido como Zé Mulambo. E a história dele era a seguinte: ele vivia com a família, pai e mãe. O pai dele era agricultor, trabalhava na roça, e ele era encarregado de levar o almoço, né, o almoço que a sua mãe fazia para o seu pai, que trabalhava na roça. Então, num determinado dia, a sua mãe fez o almoço direitinho, embrulhou, amarrou num pano, como era feito antigamente, e ele foi levar para o pai. Como a comida estava muito cheirosa, no meio do caminho ele resolveu abrir, né, o embrulho lá, o prato que estava coberto com um pano. Ele desatou o nó, abriu e viu, né, era arroz, feijão, que é tradicional, e tinha frango, galinha, né? Então ele comeu a carne da galinha e deixou só os ossos. E como ele, a fome, né, ele acabou não resistindo, e aí depois ele ficou com medo, aí ficou pensando no que poderia fazer. Então ele pegou, deixou só os ossos, amarrou de novo o pano num prato e levou para o pai. Aí você imagina, o pai trabalhando na roça, cansado, com a cabeça quente, né? Quando pegou a comida, que viu aquilo, né, ele deu um grito, ficou com muita raiva, e o menino com medo, não tinha o que dizer. Aí falou pro pai: ora pai, chegou um rapaz lá em casa, um homem, e a minha mãe ficou conversando com ele, acabou dando a carne para ele comer, né? E o pai dele ficou louco, não quis saber de nada, saiu apressado, chegou em casa, né, pegou uma faca, não quis nem ouvir a esposa,
e esfaqueou e matou a mulher. Então, antes de morrer, a mulher ela jogou uma praga, né? E era exatamente isso, né? A pessoa que tivesse levantado esse falso a ela iria penar o resto da vida pelo mundo, correndo, se transformando em bicho, né? E foi o que aconteceu com esse Zé Mulambo. Então eu conto essa história, né, nesse livro, porque como é o trem das almas, na verdade é almas no sentido de história, de lembranças, de memórias, né? Então durante a viagem de trem é uma das histórias que é contada nesse livro. E aí a gente pensa um pouco, né, sobre os efeitos que essas histórias, né, tinha nas crianças, né? Porque com certeza o pai do meu pai deve ter contado para ele, que o pai dele deve ter contado também, e assim, né, foi se desenvolvendo até chegar, né, a gente. Então, assim, a gente fica também pensando, né, que não são poucas histórias desse tipo, né, de cunho moral, assim, entre aspas, educativo, né, e que realmente acaba provocando muitos traumas nas crianças. Mas a questão não é discutir isso, né, é simplesmente trazer um pouco da literatura que faz parte da nossa vida. Então, esse livro, né, como eu falei para vocês, é uma peça de teatro, mas eu tenho o desejo de futuramente transformar num romance e publicar. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos e até logo. Valeu!